unidade de hoje, iremos abordar sobre ética profissional, o fazer e o agir ético, o ambiente de trabalho e faremos uma reflexão sobre as qualidades das pessoas. Então, ética profissional, ela atinge todas as profissões e quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos e códigos específicos. A ética profissional é ainda indispensável ao profissional, porque na ação humana o fazer e o agir estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. O ambiente de trabalho exige profissionalismo e seriedade, lembrando que o sucesso profissional também advém da postura profissional adequada. Possuir uma postura profissional ideal ao atendimento não é difícil, porque basta lembrar que em todos os setores de uma empresa e em qualquer ramo de atividades é requerida do trabalhador uma postura que exige educação, respeito, impessoalidade, cortesias e outros itens. Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtudes. Qualidades das pessoas. Conta-se que num país, há muito tempo, um rei, pressentindo seu fim, chamou seus súditos para lhe responderem 3 perguntas, prometendo grandes honrarias àquele que desse respostas perfeitas. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? Qual é o homem mais importante do mundo? Doutores e ignorantes, ricos e pobres responderam as 3 perguntas, mas nenhuma satisfez o rei. Por fim, faltava ouvir o velho sábio, que não respondera porque não lhe interessavam as honrarias. Os emissários do rei foram enviados para que obtivessem as suas respostas e ele as deu. O lugar mais importante do mundo é onde você está, porque ele está o seu ser, de modo que ali você pode viver a sua vida plenamente com todas as suas potências. A tarefa mais importante do mundo é a que você deve fazer. E respondeu, a que você deve e não a que quer. O homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que dá a ocasião de exercitar a virtude mais bela, a caridade. O número de contratos com carteira assinada este ano ultrapassou os 2 milhões de trabalhadores. Mas para garantir a permanência no emprego, algumas regras precisam ser obedecidas. Nada de piadinhas, discussões, intrigas e fofocas. Uma pesquisa revela que o mau comportamento causa mais demissão do que os erros cometidos no desempenho das funções. Antes de levar o currículo, fique atento. As empresas fazem um levantamento das referências de cada profissional. A pessoa, quando vem, traz o currículo ou a carteira de trabalho e a gente vê onde a pessoa já trabalhou. Através dessa investigação, a gente consegue depreender um pouco o comportamento ético da pessoa. No setor de telemarketing desta empresa, são 6 mulheres. E para evitar as conversas paralelas, a supervisora explica que é preciso manter o diálogo com a equipe. Durante o tempo de trabalho, eu peço para as meninas evitarem a conversa paralela e principalmente falando das pessoas. Se acontece esse tipo de coisa, eu chamo as meninas para uma conversa só entre eu e elas, para que isso não ocorra. Principalmente fofocas, falar mal da colega, porque a gente aqui precisa uma da outra. Então a gente não pode ter inimizade aqui dentro. Faltas, atrasos, conversas pessoais fora de hora, uso abusivo do telefone e da internet. Esses também são comportamentos que atrapalham o desempenho do trabalho. Hoje as empresas preferem pessoas comprometidas e que saibam se relacionar.
O ideal é o equilíbrio, né, entre as duas qualidades. Mas se fosse para a gente escolher, é muito melhor você ter uma pessoa com qualidades éticas, principalmente dentro do ambiente de trabalho, do que uma pessoa com conhecimentos, com profundos conhecimentos técnicos, mas que não seja ética. Carlos já passou por uma situação desagradável na empresa. Vítima de fofoca, ele precisou resolver pessoalmente. Estavam falando algo que não existia a meu respeito, mas porém, eu não alarmei ninguém, eu fui atrás de quem falou, do responsável, ou seja, da fonte inicial do problema. E assim eu consegui resolver. As conversinhas também são bastante comuns no setor de Leandro. Segundo ele, é preciso evitar os comentários antes que prejudiquem os colegas. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tentar resolver ali, né? Logo no começo. Senão pode prejudicar, né? Até mesmo a carreira profissional, né? Dos nossos companheiros de trabalho, né? Porque às vezes nós passamos mais tempo com os nossos companheiros de trabalho do que com a própria família, né? Então nós estamos aqui na nossa segunda casa, a gente tem que aprender a conviver, respeitar. Chegamos ao final de mais uma unidade. Bons estudos e até a próxima unidade.